pessoa de se comunicar e interagir socialmente. Aprender mais sobre o autismo é a melhor forma de acabar com estereótipos e preconceitos e combater a desinformação. Cada pessoa autista é única e tem suas próprias habilidades. Conhecer, compreender, respeitar é fundamental para tornar a sociedade mais inclusiva, reconhecendo e valorizando as diferenças individuais. Uma campanha da Câmara de Ubá para conscientização sobre o autismo. Em novembro, a maior produtora de eventos da região completa 35 anos. E a gente vai comemorar com um grande show. Delta Produções, 35 anos, apresenta Henrique e Juliano, a dupla mais querida do Brasil, ao vivo em Ubá. Sexta, 24 de novembro, no Galpão do Horto Florestal. Eu juro nunca mais. Henrique e Juliano, ao vivo em Ubá, com todos os grandes sucessos. Ingressos à venda na Loja Pier, Praia Clube Esportes e Guichê Web. Henrique e Juliano, nos 35 anos da Delta Produções. Um show imperdível pra você. Conexão Líder. Entrevista. 12h31, estamos de volta com o programa Conexão Líder e recebendo um grande amigo aqui, professor José do Carmo, presente com a gente. No intervalo a gente já fica batendo um papo, falando de cultura, falando de história, a gente aprende sempre muito com o professor José do Carmo. É um prazer recebê-lo mais uma vez, meu amigo. E agora para falar sobre o lançamento de um documentário do Congado de Ubá. Seja bem-vindo, que notícia boa, hein? Boa tarde, Badaró, boa tarde, ouvintes. É um prazer voltar a essa emissora de tantas reportagens e importantes que deram contributos importantes para o município de Ubá, como o Hospital do Câncer agora. Foram várias matérias, várias mobilizações que nós fizemos. E agora voltando, trazendo essa boa notícia, um documentário sobre o Congados de Ubá. O documentário é intitulado Congados de Ubá, da Mata e de Além-Mar, porque trata de uma história dos reinos africanos. Em alguns momentos de manifestações de Congo, em algumas cidades de Minas Gerais, as pessoas acham que é um monte de negro pulando, mas não entendem o significado que tem aquilo. Não só um significado histórico, mas um significado da cosmovisão, da espiritualidade. Sim. O que é Congados? O Congados no Brasil, eles tematizam os reinos no continente africano. Nós tivemos um império na África, que foi um dos maiores impérios da história da humanidade, que é o Império Congo. Certo. E os imperadores congos, eles reuniam os vários reinos uma vez por ano para eles fazerem as manifestações culturais. Porque o povo banto, o qual eu sou especialista na área e já lancei um livro, são 500 povos com 2.500 línguas diferentes. Caramba! Era esse grupo que reunia. E esses 500 povos, uma vez por ano, se apresentava para o imperador africano e fazia as manifestações. São multiculturais e em todos os sentidos. E o Congado tematiza isso no Brasil, porque no início da formação do Brasil, nós recebemos os africanos de várias regiões do continente. Para a Bahia vieram os nagôs, mas para a maior parte do Brasil vieram os bantos. E esses grupos bantos faziam essas manifestações em Minas Gerais, bem antes da entrada, da invasão para o processo de colonização, que eram as pequenas Áfricas que se formaram. Hoje nós chamamos de quilombos, mas eram pequenas Áfricas, e dentro dessas Áfricas havia essas manifestações culturais. Que bacana. E a região aqui não fora diferente. Antes da chegada do Salvador Furtado de Mendonça, em 1696, na região de Piranga, já existia as manifestações de Congo, porque nós tínhamos aqui as quilombolas na região. E é muito interessante que você ouve algumas famílias aqui da cidade, da região, não, mas aquela lá pertencia à minha família. Mas antes da família de portugueses chegar no Brasil, nós temos que entender que essas terras pertenciam aos povos indígenas. Inclusive no documentário a gente traz uma cartografia com os povos indígenas da região, para demonstrar que não havia português, nenhum estrangeiro, e a posteriori a chegada dos africanos fugidos de algumas senzalas. É muito interessante que os livros e os documentos que nós conseguimos alcançar, 1.700 a formação de quilombos aqui, nós já tínhamos aqui em Ubá e na região da Zona da Mata. Muito antes da cidade ser fundada, muito antes. Já tinha. Já estava aqui. Já estava aqui. Portanto, o quilombo remonta a mais de 300 anos. Bem mais de idade do que as manifestações que nós temos atualmente. Mas você acha que até isso pode ter influenciado a história de Ubá nesse sentido? Porque a gente tinha aqui os índios, né?
indígenas, né, daqui da região, e demais fazendas, né, onde o pessoal fugia, vinha para cá e formava essas... Porque nós não tínhamos as fazendas, tínhamos os grupos indígenas, isso, as sesmarias. Mas aí vamos dizer assim, lá em Barra Bacena, o cara fugia lá, ele vinha pro mato fugindo e chegava aqui. Chegava, né? Porque a entrada em diversas áreas. Oficial foi pro Barbacena. A entrada oficial para a fundação do Estado de Minas Gerais, depois de mais de 200 anos de tentativa, foi pela Serra da Mantiqueira. Certo. Em 2019 eu fiz o caminho. Eu fui para Taubaté, dos Bandeirantes, e desci a Serra da Mantiqueira até chegar em Barbacena, que aí passando ali por Desterro do Melo, Alto Rio Doce, e aí chegou na região de Piranga, oficialmente. E anterior a isso já tinha esses grupos. Porque aí quando chegaram aqui, os caras, né, os bandeirantes que chegaram aqui, vamos dizer assim, já tinha uma turma que estava vivendo aqui. Já há muitos anos, já estava vivendo. Então já não, né? Não teve descoberta, teve invasão. E aí dentro desse contexto, esses grupos faziam a manifestação ali na região, que é do Corte Grande e Covo Alegre, mas nós tínhamos quilombola em Senador Firmino, tínhamos quilombola, o Bate e o privilégio de ter duas. Tinha uma lá no Corte Grande e tinha na Miragaia, aquela Lavrinhas. Eu tinha uma ideia errada antes de imaginar que a população descendentes africanos aqui de Ubá vieram depois que o Ubá foi colonizado e a partir daí das fazendas, quando foram alforriados, que formaram essas comunidades. Os caras já estavam aqui antes, né, professor? Bem Interessante demais isso aí. Bem antes. Foi expansão geográfica que acabou invadindo todas essas terras e eram pessoas que tinham condições, tinha plantações de grãos, tinha muitas plantações, que a Zona da Mata acabou sendo concebida justamente para a produção de alimentos. Sim. Porque na produção na região de Ouro não tinha terras férteis. Então essa região era amplamente habitada antes da chegada das primeiras sesmarias. As primeiras sesmarias, para você ter uma ideia, foram distribuídas em 1777. Ou seja, quando 1696, quando o Furtado de Mendonça chegou aqui, já tinha. Então foi quase 100 anos depois que começou a distribuição de sesmarias. O que são sesmarias? São 6 léguas de terra para um lado e 6 léguas para o outro, para os colonos portugueses fazerem o povoamento da região. Quando o Carneiro chegou aqui, então, que fundou o bairro, já tinha passado muita água embaixo da ponte. Já tinha passado muita água. E o Congado prevaleceu durante muitos anos fazendo as manifestações ali, internas. Só para você ter uma ideia da dimensão disso tudo, o Adão Quintão e o Zinho ficaram 123 anos de reinado. Caramba. O Adão ficou 60 anos e o Zinho ficou 63 anos de reinado. Olha bem que só 2 reis congos. Eu fui uma vez fazer uma matéria lá no Congado, né? Acompanhando desde a concentração e tudo. E aí você falou um negócio que é muito importante. Não é simplesmente um negócio que os caras estão ali, vou sair pela rua, tal. Não. Tem uma coisa muito mais profunda. E aí você, dizendo aí, professor, isso puxa uma ancestralidade. Ancestralidade e tem uma de hora ali, anos, e o mestrezinho ele ia lá pra dentro e na hora que ele voltava, pum, ele já não estava mais, já não era assim, ele estava numa outra dimensão. Porque nós somos seres espiritual ali e espirituais. Ali tá ligado. E aí ligou e falou, opa, aí ligou, aí começou. Foi coisa linda de arrepiar. Que envolve a ancestralidade aí vem africana. a coisa da percussão e vai passando ali. Interessantíssimo, é muito legal. Eu vi isso de perto uma vez, achei assim incrível. Que envolve a ancestralidade africana, que envolve o caboclo, que na verdade era o apelido que o negro africano deu para o índio, chamava o índio de caboclo. Então, tem todo um contexto espiritual de cosmovisão. E o Congado fazia as manifestações ali dentro do Corte Grande. Sim. Que o nome é Corte Grande porque tiveram que fazer um corte ali para passar a linha férrea, a Grosséries, Corte Grande. E a partir daí começou o processo de povoamento, as sesmarias, a invasão, a expansão, lei de terras que foi criada para invadir terras de quilombolas em Minas Gerais. E o Congado prevaleceu ali até por volta de 1922, fazendo as manifestações lá. O Dom Cabral, que era o arcebispo de Belo Horizonte, ele não aceitava de jeito nenhum as manifestações das festas de Congo, porque reunia milhares de pessoas nas festas de Congo, que era Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito. Tinha um sincretismo, tinha um sincretismo também, né? Religioso. Que é interessante. Ele pegou e instituiu um documento proibindo a manifestação de congados no Brasil. Ele enviou esse documento para o papado e os congados de Ubá
fazia as manifestações na Capela do Rosário, e justamente no ano que ela foi transformada numa igreja e passou a ter um contexto diferente na cidade de Ubá, porque até então nós tínhamos a Capela do Rosário e tinha a igreja de São Januário. Transformou numa paróquia, né? E transformou numa paróquia. O que aconteceu? Foi o ano da proibição de manifestação de congados. Olha. E os congados faziam as manifestações lá no Corte Grande, na região das quilombolas. O que ocorreu? Aí tem uma figura do Dr. Levindo, que o Dr. Levindo já tinha a fazenda dos Palmeiras nesse período, já tinha adquirido, e ele construiu a capela de São Miguel Alves, que fez 100 anos o ano passado. Belíssimo, aliás. Os congados mudam para a Vila Perpétua, no Morro das Três Porteiras, porque o Dr. Levindo, como eles foram proibidos de dançar na igreja, o Dr. Levindo falou, pode dançar na Fazenda das Palmeiras, então bacana, na Capela, hein? São Miguel e Alma. Aí durante um período eles permaneceram lá no Morro das Três Porteiras. Com o Zé Pires da Luz assumindo a prefeitura de Ubá, foi um prefeito assim, que tem um significado muito importante, primeiro pela quantidade de movimentos que ele fez em prol da educação. Isso era o que, anos 40? Na 1956, anos 50. Aí o Zé Pires da Luz, ele era amigo do Adão Quintão, era apaixonado com a manifestação de Congo, ele instituiu o feriado de 7 de outubro, em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e em homenagem ao Congado, que decretou feriado. Ele era muito corajoso, porque manifestação de Congo mandava prender, prendia no Brasil. Era prisão mesmo quando fazia manifestação. E ele bancou isso, junto com o Dr. Campomiso e outros homens importantes. O documentário mostra isso tudo? No documentário nós trouxemos mais a questão da espiritualidade, porque nós vamos lançar um livro. Porque o documentário, se você trazer todas as histórias, aí é uma longa-metragem. Aí nós trouxemos do documentário a questão da espiritualidade. Sim. Alguns dos membros do Congado faz algumas falas voltadas para a questão da espiritualidade, cita alguns nomes, mas no ano que vem vai ser lançado um livro da mesma história, com os detalhes. Show de bola. Com os detalhes. O documentário vai estrear na segunda-feira. Na segunda-feira, Como é que a gente faz para poder assistir? Dia da Consciência Negra. O documentário, além do documentarista do Luiz Gonzaga Coutinho, que é um profissional fantástico, ele tem um dos maiores acervos do Brasil em termos de documentos. É uma parceria com a secretaria, que quando nós pensamos no documentário, nós procuramos o Beto. Falamos, Beto, nós temos o intuito de fazer um documentário sobre a cosmovisão, sobre a espiritualidade, sobre tudo que envolve o Congado, porque só faz documentário, mas eles não falam do Congado, falam de pessoas que são admiradores do Congado. E você tem que falar do Congado. Sim. A proposta do Congado. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos aí um depoimento do Dr. Eduardo Rinco, porque é neto do Zé Pires da Luz, a rainha perpétua do Congado, que era Bem-vinda. Ela viveu durante a vida dela toda na casa da Dona Maria Moura, que é a mãe da Marcine e da Marci. Então ela foi mãe também da Marcine. Então traz um depoimento delas falando da Bem-vinda, que ela foi uma das rainhas Congo mais longeva do estado de Minas Gerais. Ela morreu com 106 anos. Então traz uma homenagem ao Adão Quintão, ao Zinho, ao mestre Braizinho. E tem uma situação muito interessante no Congado, porque a Aquarela do Brasil, quando o Ari Barroso faz referência ao Congado, é uma homenagem ao Congado de Ubá. Ó, que legal, cara. O tio do Braizinho, que é o atual rei Congo, ele trabalhava na lavoura, mas ele vendia lenha. Naquela época vendia lenha. E ele vendia lenha para a família do Ari Barroso. Tornou-se muito amigo do Ari Barroso. E pelo fato de se tornar amigo do Ari Barroso, o Ari Barroso falava, um dia eu vou fazer uma música em homenagem a você. Um dia eu vou fazer uma homenagem ao Congado, porque ele era apaixonado. Quando ele fez a Aquarela do Brasil, o que aconteceu? Bota o Rei Congo no Congado. Bota o Rei Congo no Congado. Em homenagem. Inclusive o Ari Barroso levava cartas da família para Rio de Janeiro. Eles têm em mãos ainda, nós vamos mostrar no documentário, uma das cartas que o Ari Barroso me levou em 1945, ele encontrou o familiar lá, a carta está em poder da família. Então, assim, um estudo. Pô, bacana, hein, professor? Infelizmente o tempo hoje está corrido. Aí, se a gente puxar esse baú aí, sai muita história, que aqui é um fenômeno, né? Às 18h30, na segunda-feira, no Fórum Cultural. E nós estamos combinando com o Monsenhor Alexandre, porque ele tem uma participação também da fala da importância do Congado no contexto religioso. Sim. O Monsenhor Alexandre está querendo fazer uma apresentação lá na Praça do Rosário, até porque é uma praça nova, colocar um telão. Aí eu vou fazer um alinhamento com o secretário, e com o secretário a gente vai nos encontrar na próxima segunda-feira na apresentação, e vou fazer esse alinhamento para o pessoal da paróquia assistir. Sensacional. Na segunda-feira, 18h30, no Fórum Cultural. Segunda-feira, 18h30. Tem que pagar alguma coisa? Não, é gratuito. Entrada franca aí, ó. E o Dia da Consciência Negra. Olha que bonito. O município entregando um documentário, sem falar de escravidão, sem falar de açoitamento. Sim.
Falar da parte positiva, bonita, legal, parte rica da nossa cultura, nosso congado. Professor, parabéns, viu? Parabéns por tudo que você tem desenvolvido e vamos estar divulgando aqui, colocar pra cima a nossa cultura, ser um dos pilares da cultura e da história baense. Obrigado, viu? Nós faremos agora o lançamento em Ubá, depois na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Universidade Federal de Viçosa. E esse documentário vai participar de curtas no Brasil. E nós já temos 2 propostas de participação em Portugal e em Angola. Isso aí, para o alto e avante cada vez mais. É a nossa cultura, o nosso congado, conquistando aí espaços graças ao trabalho de profissionais como o professor Zé do Carmo. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É rapidinho, tem a banda sonora aí daqui a pouquinho, hein? A seguir, também teremos o sorteio de ingresso para o show de Henrique e Juliano. Voltamos já, não saia daí. Ué, a Arte Linha Armarinho mudou de endereço?